Bom dia! Estamos nessa série de mensagens na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Agora, versos 20 e 21, diz assim a palavra de Deus: Não despreze as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Há duas formas de se entender profecias aqui. John Wesley, ele dizia que profecias nesse texto têm a ver com a própria profecia bíblica, com o que está escrito nas Escrituras Sagradas. E se assim for, rejeitar essas profecias traz terríveis consequências para a vida do ser humano. Como diz, por exemplo, Isaías, capítulo de número 5, versículo 24. Portanto, como as chamas de fogo consomem o restolho e a palha se desfaz na chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Zacarias, capítulo 7, versículo 12, diz assim: Sim, fizeram os seus corações duros como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Por isso, veio a grande ira do Senhor dos Exércitos contra eles. Se assim for, então, profecia aqui como as Escrituras Sagradas, as consequências são terríveis em rejeitá-las. Em última instância, a condenação eterna, como disse Jesus: quem não crê já está condenado. Mas uma segunda forma de se interpretar a palavra profecia aqui é o dom espiritual da profecia, o dom de profetizar. Como exemplo do profeta Ágapo, que, utilizando-se do cinto do apóstolo Paulo como ilustração, disse que Paulo seria preso se voltasse para Jerusalém, e assim aconteceu. Só que enquanto a esse dom profético, nós temos que tomar muito cuidado, porque a própria palavra de Deus diz que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas, consequentemente muitas falsas profecias, e nós temos que colocá-las à prova, como disse o versículo 21 que nós lemos: colocar à prova as profecias, não desprezá-las, mas colocar à prova e reter o que é bom. Sabe como eu faço? Em primeiro lugar, eu rejeito aquilo que eu sei que não é profecia. E como que eu sei que não é profecia? Quando a fonte é envenenada. Há um preceito no direito que é os frutos da árvore envenenada. Se a árvore é envenenada, seus frutos também serão. Então aquela pessoa que está muito longe de ser um temente a Deus, de ser uma pessoa que anda conforme a palavra de Deus, uma profecia dos lábios dessa pessoa eu prontamente vou rejeitar, não vou nem ouvir, considerando que não é profecia de fato. Portanto, não sendo profecia, eu desprezo. Mas uma segunda forma que eu me utilizo é que, sendo uma pessoa de Deus, uma pessoa séria, uma pessoa que está ali alinhada em prosseguir em conhecer a Deus, saindo uma profecia dos lábios dessa pessoa, eu me utilizo do que diz o versículo 21. Eu observo, eu ponho à prova e retenho o que é bom. Mesmo que essa pessoa for de uma doutrina teológica diferente da minha, mesmo que tiver alguns pensamentos diferentes do meu. Dessa forma, eu consigo aprender muita coisa e de muita gente que pensa diferente de mim. E sou muito abençoado com isso. Sabe, é como comer um peixe cheio de espinhas. Você pode pensar assim: jamais eu vou comer esse peixe, porque tem muita espinha. Fazendo isso, você vai estar deixando de experimentar, de conhecer um maravilhoso alimento. Só que você tem que ter o trabalho de catar as espinhas. Por outro lado, comer um peixe cheio de espinha, de uma forma qualquer, botar na boca e sair engolindo, você pode se engasgar e se machucar seriamente. Assim é receber a palavra profética. E esse é o meu conselho para você nesse dia. Não despreze as profecias, sobretudo se alguém expõe a palavra de Deus. Receba e avalie. Ore a Deus, avalie como sendo de Deus ou não, põe à prova e, sobretudo, coloque à luz das Escrituras. Tudo que é contrário à palavra de Deus não vem de Deus. Deus não entra em contradição com a sua própria palavra. Que você, na sua vida, receba muita palavra profética para te abençoar. Que você retenha, creia, se ela verdadeiramente for de Deus, e seja muito abençoado por ela. Que cada devocional como esse que eu gravo, com o temor de Deus que eu tenho, seja para te inspirar, te abençoar, e seja uma palavra profética para entrar no seu coração, gerar fé em você e fazer você viver uma vida abundante, alinhada à palavra de Deus, caminhando com Deus dia a dia. Que assim seja na sua vida. Que Deus te abençoe, ouvindo, retendo a verdadeira palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.